Neymar não é um menino que se recusa a amadurecer. Segundo Robinho Júnior, Neymar lhe passou uma rasteira e lhe deu um tapa na cara, além de xingamentos após levar um drible desconcertante no meio de um treino. Neymar é um adulto que vive num sistema em que a norma só existe se for para lhe favorecer. É importante compreender o funcionamento das dinâmicas sociais do interior da esfera do futebol, pelo menos uma parte delas. É bem comum ouvir em entrevistas que o mundo do futebol é regido por um tanto de regras não escritas que vão determinar como as pessoas devem se relacionar. A partir dessas regras, jogadores com determinado sucesso profissional ou com determinada experiência acabam recebendo certo reconhecimento e autoridade. Eles conseguem privilégios, regalias, conseguem ter um tratamento diferenciado pela instituição que eles trabalham, né, e tudo mais. Eu, quando cheguei na seleção brasileira, tinham jogadores com mais nome do que eu, com mais história do que eu, e eu tinha que respeitar, né, o que os treinadores faziam com eles. Isso não é só na seleção, não, isso é no clube também. Então, a partir do momento que um atleta de alto nível atinge, né, um nível que é bem alto, que é considerado um dos melhores do mundo, né, por que não tratá-lo de forma diferente? Isso não pode existir inveja por resto do clube. O resto do time, desculpa. Eu tive no meu papel de entender o porquê ele se tinha um tratamento diferente, porquê se tinha. Ao mesmo tempo, o jogador jovem que acabou de subir das categorias de base, ele precisa se submeter aos mais velhos. A hierarquia ela é clara e, de novo, nas entrevistas com ex-jogadores ou jogadores, você pode ver como que eles falam sobre os seus momentos ao subirem da base para o time profissional. A submissão é uma lei não escrita que, se não for obedecida, o jogador é rapidamente, facilmente excluído do grupo. Vira o jogador que não é de grupo, sabe? Essa submissão chamam de respeito. E o drible desconcertante aplicado por um jogador mais novo, inexperiente e ainda sem sucesso é visto como uma ofensa. Oi, tudo bom? Meu nome é Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Acho que é interessante abordar essa situação com base no artigo A Construção do Masculino, Dominação das Mulheres e Homofobia, de Daniel Welser-Lan. Nesse artigo, ele cunha o conceito de casa dos homens. Vai dizer o autor que nas nossas sociedades ocidentais, ocidentalizadas, quando os meninos deixam o mundo das mulheres, o mundo do cuidado que é aplicado sobre eles, eles entram, durante uma fase extensa da vida, em espaços de homossociabilidade em que vivem pressões para conviver com outros homens, se relacionar com outros homens, estabelecer uma identificação e até mesmo descobrir a sexualidade a partir desse contato. Esses espaços são monossexuais, são só para meninos e podem ser os pátios do colégio, clubes, a rua, o bar e por aí vai. É o conjunto de lugares em que os homens colocam sobre si o uso exclusivo ou a presença exclusiva deles próprios. Nestes espaços, a tendência é que as crianças inculquem o entendimento de que, para ser homem de verdade, é necessário rejeitar todos os aspectos que podem associá-los às mulheres. A esses espaços que têm essa função específica a gente chama de casa dos homens. Na casa dos homens, a cada etapa da vida há um espaço específico com uma possibilidade de experimentar a homossociabilidade de um jeito específico. Sempre entre homens, sempre na busca disciplinada pela virilidade. Tem coisas dentro do futebol que algumas coisas você resolve ali dentro. Mas o mundo do futebol obriga você a aceitar ser agredido? Não, obriga a ser homem, dentro do campo. Você resolve ali dentro, você briga ali dentro, você se resolve dentro do vestiário, não leva pra fora. Não leva pra fora. Mas a gente não tem a notícia também que não tenha sido ele que tenha levado, né? Não leva pra... Ou seja, mas foi pra fora. Foi pra fora. E os seus representantes assumiram uma bronca, não assumiram uma bronca? Assumiram. Então, dentro do vestiário, ele... A falta de hombridade, no caso, é de quem tá cobrando direitos, não de não quem... tô falando que é falta de hombridade. Você falou em ser homem, por isso que eu te perguntei. Não, Todos os homens, ao passarem pela primeira etapa de introdução no mundo dos homens, já vão se tornar tanto iniciados como iniciadores, na medida em que o mais velho vai sempre ensinar o mais novo a ser homem
de verdade, seja a partir de um companheirismo ou a partir da violência e dos abusos. E agora vem a parte que eu considero ter relação direta com o funcionamento das relações no futebol, que a gente vê muito frequentemente nas entrevistas de ex-jogadores. Os meninos precisam aceitar a lei dos maiores, a lei dos mais velhos. Para estar entre os homens, para compartilhar do status de homem, para encostar na possibilidade de alcançar virilidade, é necessário se submeter. São os antigos que vão ensinar os novos a serem homens, a performarem a masculinidade, mas também vão ensinar as regras dos espaços masculinos. O autor chega a dizer que a iniciação em esportes masculinos, por exemplo, ela serve inicialmente muito mais para se dizer eu sou homem, não sou mulher, ou então para dizer eu sou igual aos outros homens, eu não sou diferente deles. Uma tentativa de não só se associar ao mundo masculino, mas se dissociar do mundo das mulheres e das crianças. Toda aprendizagem entre meninos mais novos e mais velhos se faz no sofrimento, mesmo que não seja reconhecida assim. É o paradoxo do sujeito que foi abusado, violentado quando criança e depois que vira adulto diz que isso o tornou uma pessoa melhor, formou o caráter. Essa é uma aprendizagem que se faz na obediência aos códigos da masculinidade, aos códigos dos espaços masculinos e à própria lógica masculina de competitividade, de dominação pela força. Não é incomum que os mais velhos finjam estar brigando com os mais novos, com os indivíduos ali mais novos, né? Com o único objetivo de demonstrar sua força e sua dominância. Não é uma briga de verdade. Pode até parecer uma briga para o mais novo, mas para o mais velho é um exercício de demonstração de força que já se tem e de um poder que já se exerce. É nesse contexto que a casa dos homens se constitui, com a passagem, espaço a espaço, em momentos diferentes de socialização, em que se é novamente iniciado em um novo ensinamento com o intermédio da violência como moeda de troca e, obviamente, do sofrimento como marca de superação. Inclusive, a falta de capacidade de identificar o sofrimento e a violência enquanto partes integrantes dessa socialização e de identificar que isso não é natural, assim, que não precisa ser assim, né? É importantíssimo de se compreender. A virilidade, ela parece ser produto de uma experiência do sofrimento que se faz como algo libertador. O sujeito se liberta da feminilidade pela experiência muitas vezes traumática, mas frequentemente abusiva. Se liberta da feminilidade pelo sofrimento. Deixa de ser mulher aguentando a dor. Deixa de ser mulher aproveitando, inclusive, a dor, de certa forma. É nesse contexto que o drible do Robinho Júnior vira uma ofensa. É nesse contexto que o jogador mais novo não pode sequer desafiar por meio de palavras o mais velho. Nesse contexto também a gente percebe que, no limite, a regra não escrita vai ser evocada pelo mais velho, vai ser imposta pelo mais velho, e aquilo que deveria ser uma união de aprendizado e submissão sem a presença da norma escrita se transforma em aprendizado por meio da disciplina física e submissão pela palavra explícita. Chegou o momento então em que o Neymar deixou de ser moleque, não por ter amadurecido, mas por não garantir que as suas relações vão ser intermediadas somente pelo jeitinho, somente pela simpatia. A molecagem, que de certa forma significava que ele não era velho bastante para precisar explicitamente lidar com a norma, para precisar explicitamente falar a norma para se impor, essa molecagem talvez aos poucos esteja indo embora. Porque talvez o Neymar tenha deixado de ser moleque e tenha virado um velhaco. O cara que se aproveita da confiança das relações interpessoais para levar uma vantagem, para se garantir em cima do outro. Então ele cria um clima de confiança interpessoal, mas ele não aguenta quando o jeitinho tá acontecendo de tal maneira que talvez ele precise se submeter à dinâmica. Ele não deixou de ser moleque porque assumiu as responsabilidades interpessoais de um adulto, mas porque o novo sempre destrói o velho. Tudo bem, minha gente? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no curso Como Entender a Análise do Discurso para Michel Foucault, dado por mim, lecionado por mim e oferecido pelo Colunas Tortas. Nesse curso você vai ter certificado, você vai ter contato direto comigo, caso você necessite, acesso vitalício
e vai aprender o que é uma formação discursiva, o que é o sujeito do discurso, o que é um enunciado do ponto de vista da análise do discurso, vai ter os seus primeiros passos na análise de discurso Foucaultiana. O link eu vou deixar tanto na descrição como no comentário fixado e fique super à vontade para me fazer a pergunta que você quiser, caso necessite. Um grande abraço e até a próxima.